impressionado como eu falo muito. Nós vamos abrir nossas Bíblias, Números, capítulo 22. Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros nós chamamos de Pentateuco, escritos por Moisés, o livro de Números, a contagem do povo, Números 22, 27 a 31. Lucas, Números 22, 27 a 31. Perfeito, viu? Eu quero conversar com você, nesse momento de pandemia, qual é o melhor lugar para nós estarmos. A ideia é essa. Nesse momento de pandemia, qual o melhor lugar para nós estarmos, não é? Nosso irmão Josemir tem a sua mãe, acho que irmã também, morando em Trajano de Moraes, lá na Serra do Rio de Janeiro, perto de Santa Maria Madalena. Aquela cidade não tem ninguém, é a única cidade do Rio de Janeiro que, pelo menos até uma semana atrás, ninguém fora contaminado por Covid. É uma cidade pequena, gostosa, fria, não é? Alguns dizem assim, eu queria nesse momento estar morando no Alasca, porque lá não tem ninguém, não tem Covid. Qual é o melhor lugar para nós estarmos agora, nesse momento de pandemia? Senhor, ajuda-nos na leitura e na meditação da Tua Palavra para que compreendamos a Tua vontade. Que a Tua Palavra seja viva e eficaz, que o pregador fale da Tua vontade, o que Tu tens para nós. O que não for de Ti, Senhor, que deixemos de lado. Mas ajuda-nos, Pai, a compreendermos a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, número 22, a partir do versículo 27, diz assim: Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Irmãos, entenderam? Entenderam? Eu vou contar um pouquinho aqui da história de Balaão. E Balaão significa, essa palavra Balaão, do hebraico, significava sem povo, estrangeiro. Esse homem, ele tinha alguns poderes diferentes, ele conseguia amaldiçoar, prever algumas coisas. Não era do povo de Deus, não era temente a Deus, daí ser chamado de Balaão, um estrangeiro, um sem povo. E o que está acontecendo? O povo está caminhando com Moisés em direção à terra prometida. Ainda não atravessaram o Rio Jordão. Ainda estão sob a autoridade de Moisés, instrumento de Deus para conduzir o seu povo. E estão tendo algumas vitórias aqui com estes povos que ocupam esta região, eles estão destruindo, tirando esses povos, limpando, para que eles possam entrar na terra prometida e tomar conta de todo esse texto. De um lado do Jordão, margem esquerda, e margem direita do Jordão. E aí o rei Balaque, rei dos Moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, tem informação deste povo que está destruindo a todos. E aí pensa assim, olha, nós também seremos presa para eles, eles vão lutar conosco, é um povo aguerrido, estão vindo do deserto, os jovens estão preparados para a batalha. E aí ele se lembrou de Balaão, um homem que tinha poderes estranhos. E foi até Balaão e pediu a Balaão que amaldiçoasse este povo, o povo de Deus. Mas Balaão diz assim, olha, não vou fazer nada que Deus não permita. Ele tinha temor a Deus.
Como muitos têm temor a Deus, mas não fazem parte do povo de Deus. Repare, até o diabo tem temor a Deus. Mas o rei lhe ofereceu muito dinheiro. E Deus fala com Balaão, diga, não faça isso, não amaldiçoe meu povo, não amaldiçoe meu povo. Mas a inclinação do coração do homem sempre é mesquinha. Ele busca sempre a prosperidade, se não houver um coração transformado. Ele busca a riqueza, ele busca o poder. E o vidente, não sendo homem de guerra, mas animado pela riqueza que receberia, vai em direção ao povo de Deus para amaldiçoá-lo, mesmo tendo ouvido Deus dizer, não faça isso contra o meu povo. Mas Balaão vai, toma a sua mula, e é seguido por príncipes dos moabitas, e nesse caminhar dele, a mula vê um anjo com uma espada de fogo para matar a ela e Balaão. E o que ela faz? Ela desvia do caminho. Balaão não consegue enxergar este anjo e bate nessa mula. E continuando o caminho, novamente ela vê o anjo com uma espada de fogo, e ela desvia do caminho, se imprensa no meio das árvores, machuca Balaão e ele novamente bate na sua mula. E pela terceira vez, quando ela vê novamente um anjo à sua frente com a espada de fogo, e não há como ela fugir da presença daquele anjo, ela se abaixa, se joga no chão, e Balaão insistentemente bate, maltrata a sua mula, e aí de repente, Deus opera um milagre. Deus permite que aquela mula fale com Balaão, esse vidente. E ela diz assim, vamos ver aqui o que é que ela fala. Versículo 28. Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? E interessantemente, não é? Balaão conversa com a jumenta, e no versículo 20, logo em seguida, o 29, não é? Ele diz assim, por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Ele não andava armado, ele era um vidente. Mas o desespero dele, em que aquela mula estava contrariando os seus propósitos de enriquecimento, ele estava cegado e não conseguia ouvir, nem lembrar o que Deus lhe dissera, não toque no meu povo, não toque no meu povo. E então a jumenta lhe fala assim, versículo 30, replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E assustado, apavorado, sem entender o que estava acontecendo, ele diz, não, eu não sei qual é o maior milagre, se é a mula falar com Balaão, ou na loucura de Balaão, ele conversar com a mula. E nesse momento, Deus abre os olhos de Balaão, e ele consegue ver um anjo do Senhor com uma espada de fogo pronto para matá-lo. E o anjo lhe diz assim, por que está desobedecendo a Deus? Por que esta loucura da busca por dinheiro? Essa história nos mostra a vida de um homem preocupado unicamente com seus interesses. Pronto para desobedecer à vontade de Deus, ignorar a vontade, a presença, a existência de Deus. Balaão ia ser destruído por aquele anjo que tinha uma espada de fogo na sua mão. Quem salvou a vida de Balaão foi uma mula. Uma mula que falou. Uma mula que fez diferença. Uma mula que lhe alertou do perigo. Um animal que lhe era subjugado, que o servia há tantos anos, que contrariou a sua vontade para que ele fosse poupado. Deus humilhou a Balaão, porque ele estava com os príncipes no entorno dele, os príncipes moabitas,
que viram tudo o que acontecia. Ele não conseguia dominar um animal. Ele perdeu a paciência e ameaçou, bateu nela e ameaçou de matar se tivesse uma espada. Deus o humilhou e o ensinou a nossa obrigação de servi-lo. Aí você perguntará assim, bom, pastor, o que é que isso tem a ver com o momento que estamos vivendo? Amados queridos irmãos, eu gostaria de dizer a cada um de vocês que a mula de Balaão está falando hoje. Algo muito estranho está acontecendo. Um ser microscópico, invencível, sobrepujou o conhecimento da ciência, sobrepujou o conhecimento da medicina. Está trazendo destruição, medo, e no seu rastro está trazendo destruição econômica, morte, brigas. No nosso país, mais ainda, vivemos agora um momento de descontrole político. Hoje, lá em São Paulo, tivemos passeatas, polícia lançando bombas de gás lacrimogêneo, pessoas enfrentando polícia com pedras. Sabem por que, irmãos, isso está acontecendo? Porque o povo não está ouvindo a mula de Balaão falar. De que um anjo está preparado para destruir esse povo que esqueceu Deus, que não quer obedecer ao Senhor. E os olhos da humanidade, dessa sociedade que jaz no maligno, assim como Balaão, esta sociedade que tem seus corações inclinados para o prazer, para o poder, para o dinheiro, não consegue enxergar. A mula de Balaão está falando hoje. Será que você ouviu? Será que eu ouvi? Ou continuamos vivendo como estrangeiros, nos esquecendo que Deus nos amou com tanta intensidade, que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Às vezes o povo de Deus está agindo como Balaão, desconsiderando o ensinamento de Deus, a vontade de Deus, vivendo não como povo de propriedade exclusiva, mas como estrangeiros, afastados de Deus. E a mula de Balaão continua nos advertindo. E aí paramos e pensamos, mas o que vamos fazer? O que vamos fazer? Estamos ouvindo a vontade de Deus. Conseguimos enxergar o anjo com a espada de fogo, punindo. Mas o que podemos fazer? Contidos em casa, com as nossas liberdades de ir e vir restritas, mas protegidos. Alguns diriam assim, eu queria morar em Trajano de Moraes. Será que adiantaria? Queria morar em Santa Maria Madalena. Queria morar no Alasca. Queria morar numa ilha deserta. Não vem as dificuldades desses locais. Eu gostaria de dizer que o melhor lugar para nós vivermos nesse momento, o lugar mais alto que uma pessoa pode estar vivendo, com alegria, é aos pés do Senhor. Não importa onde for. Em Santa Maria Madalena, em Trajano de Moraes, numa ilha deserta, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo e Brasília, o melhor lugar para nós vivermos nesse momento em que a mula de Balaão está falando é aos pés do Senhor. Prostrados aos pés do Senhor. Porque é ali que encontramos uma fonte inesgotável de alegria. É ali que nós encontramos paz aos pés do Senhor.
É ali que nós encontramos a força necessária para levantarmos e continuarmos a viver. E pensando nisso, qual o melhor lugar para nós vivermos? E pensando que a mula de Balaão está falando, eu lembrei de uma família pequena, composta de 3 pessoas, 3 irmãos só, um homem e 2 mulheres. O homem se chamava Lázaro, e as irmãs se chamavam Marta e Maria. Uma família a quem Jesus amava, e amava muito. A Bíblia registra exatamente isso. Jesus amava essa família. E o exemplo de Maria dentro de casa, e o exemplo de Maria, aonde estivesse, era sempre estar aos pés do Senhor. Maria é mencionada 3 vezes na Bíblia. E sempre que ela é mencionada, ela está aos pés do Senhor, que é o melhor lugar para nós vivermos nesse momento ou em qualquer outro momento da nossa vida, aos pés do Senhor. É difícil, irmãos, porque sempre a tendência do homem, a tendência do coração humano, nós temos que lutar contra as ações do diabo sobre nós, as tentações, nós temos que lutar contra a inclinação do nosso coração, que sempre vão buscar os prazeres do mundo, riqueza, poder, idolatria, carne. Nós temos que lutar, porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos lavados no sangue de Jesus. O Senhor nos trouxe para perto dele. O Senhor nos garante o reencontrá-lo nas mansões celestiais. Expulsos que fomos com Adão e Eva, éramos inimigos do Senhor e em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Deixamos de ser apenas criaturas para sermos filhos de Deus. E aí nós vamos pensar um pouquinho nessa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aos pés do Senhor. Primeiro texto, ela está aos pés do Senhor para aprender os ensinamentos. Está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Marta e Maria. Diz assim o texto. Se você não está com condição de procurar, anota no papel, guarda, ou mesmo se você encontrou, guarda para depois você lembrar desses textos. Aos pés do Senhor para ouvir e aprender os seus ensinamentos. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, em Betânia. Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Amados, queridos irmãos, rapidamente tentar entender. Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, e todas as mulheres, como são boas donas de casa, preocupadas,
Marta então está arrumando, está fazendo quitutes, está preparando refresco, está pondo a mesa, está limpando a casa, porque Jesus chegou. E a casa tinha que estar em perfeitas condições, com boa comida, boa bebida, porque Jesus ali estava. E enquanto ela trabalhava desvairadamente, intensamente, a sua irmã estava sentada aos pés de Jesus e ouvia as suas histórias, os seus ensinos. E aí Marta, então, fica revoltada. Jesus, não te incomoda me ver trabalhando muito e Maria está sentada? Manda ela levantar e me ajudar. Não é isso que muitas mães fazem com filhos, ou irmão, fala assim, mamãe, manda ele também ajudar, só eu que estou trabalhando. Mas ela não estava de preguiça. Ela estava ouvindo Jesus. Enquanto a sua irmã trabalhava, ela estava ouvindo Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, ouvir, para que depois pudesse servir. Primeiro é ouvir, aprender, para depois servir. Precisamos ouvir e aprender os ensinamentos do nosso Pai. Não há vida com Deus sem intimidade com a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o Salmo 119, 105, que é repetido várias vezes no nosso café com o pastor para as crianças. E para que os pais das crianças se lembrem que é importante ler a palavra e ensinar a palavra aos seus filhos. Jesus está dizendo assim, Marta, o mais importante é ouvir, é aprender. E Maria escolheu a melhor parte. A comunhão com Cristo é mais importante do que o trabalho para Cristo. Às vezes nós ficamos insistentemente querendo fazer, mas não conhecemos esse Cristo que quer que nós o sirvamos, esse Deus que nos chamou com amor. E neste momento, amados queridos irmãos, de pandemia, em que o povo está carente, e olhem, o abrigo presbiteriano, mais de 6.000 ligações da Alemanha, da Austrália. O povo tem que entender que o primeiro e o mais importante é conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer como ele se auto-revela na Bíblia e o que ele nos ensina. E para isso precisamos ficar prostrados aos pés do Senhor, com humildade, para aprendermos. Há algumas pessoas que nós conhecemos, líderes religiosos, pastores, eles se acham doutores acima de Jesus. Estão preparados para ensinarem a Jesus. Questionando, muitas vezes, a palavra de Deus. Humildade, irmãos. A Múlia está falando e nos ensinando a termos humildade, nos prostrarmos aos pés do Senhor e aprendermos, ouvirmos o que Ele está falando. Um segundo ponto muito interessante na vida de Maria está aqui em João capítulo 11, de 28 a 36. João 11, 28 a 36. É a segunda vez que Maria é citada. João 11, 28 a 36, diz assim. Deixa eu ver. Sim. 11, 28 a 36. A ressurreição de Lázaro. Deixe-me dar o contexto que está acontecendo. Jesus está numa atividade, trabalhando, ensinando, falando das maravilhas do Senhor, do Pai. E Lázaro está doente. Aquele a quem Jesus amava, e amava muito. Está aqui no versículo 5, olha que interessante, 11, 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Poucas vezes é usada essa expressão. Jesus amava, especialmente esses três. E aí Jesus tem a informação, Lázaro está muito doente. As suas irmãs Marta e Maria pediram para vir avisá-lo. Jesus estava a um dia de distância de onde ele estava.
Mas Jesus tem uma agenda ocupada, e a agenda do Pai nem sempre é nossa, e normalmente não é a nossa. E nós temos que entender isso. Deus tem uma agenda. Não podemos controlar a agenda do Senhor. Jesus continua ali mais 2 dias, depois vai até Lázaro. 4 dias depois, ele chega. E Lázaro está morto. Está morto. O choro é intenso. Marta corre em direção a Jesus. No versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas Maria está sentada em casa chorando intensamente. Irmão, sabe o que é não ter família, homem, naquela época de Jesus? Mulher não podia trabalhar. Elas não eram casadas, não cita aqui que elas eram casadas. Elas estariam desprotegidas, desguarnecidas, destruídas, humilhadas naquela sociedade. Eles estão chorando, não apenas de amor, não apenas de saudade. Eles estão chorando porque suas vidas estavam destruídas completamente. E aí Jesus diz para Marta, Marta, chama Maria, quero falar com ela. E agora nós vamos lá para o versículo 28, diz assim, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo de Lázaro. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Um Deus que chora, um Deus que ama, um Deus que se preocupa, e conhecemos a história. Maria aos pés do Senhor, chorando, Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Senhor, o que será de nós? Chorando aos pés do Senhor. Isso comove a Jesus pela perda de alguém que ele amava, pela tristeza profunda que tomara conta de Marta, que ele amava, Maria, que ele amava, aquele povo que lá estava em Betânia, chorando intensamente pela morte de Lázaro. Jesus chora. O Jesus homem chora, vai ao sepulcro e diz assim, tira a pedra. E nós homens sempre achamos que podemos fazer. Alguns talvez se achassem mais capazes de trazer Lázaro à vida que tirar a pedra. Mas você já está morto há muito tempo, Jesus assim, tira a pedra. Deixa que Deus faz o milagre. Não é você que vai fazer o milagre, é Deus que vai fazer o milagre. A pedra é tirada, Jesus diz assim, Lázaro sai. Lázaro sai. E Lázaro é ressuscitado. Sai. Imagina a alegria. Imagina a alegria. Mas eu quero destacar aqui a diferença em Marta e Maria. Maria corre para falar. Maria se joga no chão e chora. Aos pés do Salvador para buscar consolo nos momentos difíceis da nossa vida. Porque nos momentos difíceis que estamos vivendo ou que vamos viver, temos que lembrar que Deus se importa com os nossos sofrimentos. Nosso Deus não é um Deus morto. Nosso Deus não é um Deus distante. O Espírito Santo dele age sobre nós, a terceira pessoa da Trindade se preocupa conosco, o Consolador. Jesus ressuscitou a Lázaro. Em todos os sofrimentos há um propósito divino. E nós vamos ver no capítulo 11, versículo 45, muitos creram, acreditaram, foram transformados, foram impactados, muito pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram em Jesus como Filho de Deus. A morte de Lázaro e a sua ressurreição transformou vidas. E agora olhe o versículo 46,
Olhem o versículo 11, versículo 46. Olhem o que vai acontecer. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eles ficaram impactados, mas não queriam aceitar. Foram até os fariseus e os fariseus se reúnem. Que faremos com este homem que faz milagres e está tirando o nosso poder? Nos momentos de tristeza da nossa vida, é aos pés do Senhor que nós temos que nos colocar. Pode Deus revelar ou não o motivo. Por exemplo, ele revelou a Paulo. Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus lhe tirasse o espinho da carne, e Deus disse: não, a minha graça te basta. Paulo mesmo diz: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me tornasse homem vaidoso, achando que eu era melhor do que os outros, pelo tamanho do conhecimento que Deus lhe dera. Deus lhe deixara um espinho na carne, mas pode ser que Deus nunca revele o motivo do seu, do meu, do nosso sofrimento, mas saiba, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. É Deus que nos consola nos momentos difíceis, é Deus que nos levanta e nos faz caminhar para frente nos momentos difíceis. É aos pés do Senhor que as nossas dores são tratadas, curadas, amenizadas. Então, amados queridos irmãos, uma mula está falando. É aos pés do Senhor e nós temos que aprender a vontade de Deus. A mula de Balaão está falando. É aos pés do Senhor que nós choramos e somos confortados pelo seu grande e imenso amor. E a terceira vez que Maria aparece está aqui em João capítulo 12, de 1 a 8. Um pouquinho à frente, João 12, 1 a 8. Está aí, ó. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, olha sempre Maria, tomando uma libra de bálsamo, algo muito caro, correspondendo a 1 ano de trabalho de uma pessoa, de nardo puro, um perfume caríssimo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Nunca uma mulher soltava os cabelos em público, era um desrespeito, era uma humilhação, mas aquele momento de adoração. Ela não estava preocupada com quem estava ali, ela estava adorando a Deus, ela estava adorando a Jesus Cristo, glorificando a Jesus ali. Ela não estava preocupada com ninguém. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus defendeu Maria. Jesus defendeu a ação de Maria, a atitude de Maria. Aos pés dele, ela soltou os cabelos e enxugou os seus pés. Ela deixou o que ela tinha de melhor, de mais caro. Ela deu a coisa certa, a pessoa certa, na hora certa, apesar das críticas. Ela demonstrou humildade, ela demonstrou servidão aos pés do Senhor. Nossos bens devem ser colocados aos pés do Senhor para serem usados para a glória, para a honra dEle. A adoração e o louvor sincero, ela fez aos pés do Senhor, aquele que salvara a vida de Lázaro, aquele que lhe ensinara palavras maravilhosas de conforto para a sua vida. Ela não se preocupou com as críticas, porque a sua gratidão era sincera. Aos pés do Senhor, devemos honrá-lo pelos seus feitos, adorá-lo, agradecê-lo. Amados queridos irmãos, fechando, a hora avança, são 8h13. A mula de Balaão avisara Balaão da destruição que o anjo faria pela desobediência.
da palavra de Deus. Balaão sabia, o estrangeiro sabia o que Deus queria. Mas ele estava inclinado ao poder e à riqueza. E a mula falou com ele. Amados queridos irmãos, a mula está falando hoje. Está nos avisando de que nós nos afastamos de Deus. Eu, quando falo isso com a minha esposa, a Selma, ela fica apavorada, porque ela diz assim, meu Deus, o povo quer palavras de conforto, o povo quer palavras de consolo, e as palavras são de consolo e conforto, irmãos. Eu não precisaria dizer da destruição que está acontecendo, politicamente, sanitariamente, porque todos estão vendo, economicamente, todos estão vendo. O que nós frisamos é que nesses momentos, em especial nesses momentos, nós devemos estar aos pés do Senhor, como Maria esteve, citada 3 vezes na Bíblia, sempre aos pés do Senhor, aquedada ao pé do Senhor, ouvindo e aprendendo a sua palavra, caída aos pés do Senhor, chorando em prantos, pela vida do seu irmão Lázaro que morrera, e Deus o ressuscitou. E agora, aos pés do Senhor, se humilhando, o adorando, o glorificando, enxugando os seus pés com os cabelos, ela é uma mulher abençoada. Porque na crise, ela sempre se prostrava aos pés do Senhor. Na alegria, ela sempre se prostrava aos pés do Senhor. E aí, como é que o povo de Deus vai viver nesse momento? Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, lendo, estudando a sua palavra, adorando, glorificando, chorando, orando, clamando, aos pés do Senhor. É claro que todo mundo sabe que a mula está falando. Mas o mais importante não é isso. É que aos pés do Senhor, nós temos paz. E foi isso que Jesus falou, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E é isso que João Batista, pela orientação de Deus, fala em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Aos pés do Senhor, é o nosso momento agora, irmãos, aos pés do Senhor, de estarmos vivendo, clamando, adorando, glorificando, chorando, sorrindo, aos pés do Senhor. Porque eu não confio em Bolsonaro, eu não confio em Whitson, eu não confio em Crivella, eu não confio no de São Paulo, eu não confio em ninguém. Ai do homem que confia no próprio homem, eu confio em Deus. E só Ele pode mudar e transformar, e vai usar quem Ele tiver que usar, porque se Deus usou uma mula, Ele usa um pastor, Ele usa um presidente, Ele usa um governador, Ele usa um prefeito, Ele usa um político, Ele usa um oficial do exército, Ele usa qualquer um, porque Deus tem poder. Eu convido você e a sua família a se colocar aos pés do Senhor. Coloque aos pés do Senhor. Eu vou convidar você hoje, aí onde você está na sua casa, se ajoelhar, se ajoelha. Se ajoelha. Joelho no chão. Joelho. Nós vamos orar. Vamos orar pelo nosso país. Senhor Deus, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da nossa pátria. Pandemia, desavenças, lutas, interesses, desvios. O homem te abandonou, Senhor.
o homem te abandonou. E é necessário uma pandemia para nos fazer pensar. Que o mais importante para nós é vivermos aos teus pés. É ali que nós colhemos as vitórias. É ali que o nosso coração é confortado. É aos teus pés que nós aprendemos quem somos nós. Quem somos nós? Um grão de areia na imensidão de uma praia. Mas o Senhor nos amou como nós somos, com os nossos defeitos, as nossas imperfeições. O Senhor nos amou. E teu Filho Jesus veio ao mundo para nos trazer salvação. E aí nós confiamos nas tuas promessas. O Senhor tem estado aos nossos lados, nos guardando, nos amando. E aos pés do Senhor, em servidão, em humildade, nós devemos nos colocar, confiando sempre que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor se interessa por nós. O Senhor chora por nós. E nós cremos que Tu és um Deus vivo, onipotente, onisciente, onipresente. E o Teu amor por nós é ilimitado. Prostra-nos aos Teus pés, Senhor Deus, e faz-nos sentir o Teu conforto e o Teu consolo. E olhando para o alto, possamos Te ver como Estevão viu e Te agradeçamos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua proteção sobre nós. É o que nós Te pedimos. É em nome de Cristo Jesus. Amém. E assentado como você está, recebam a bênção de Deus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.